Febre alta, a gente deve sempre ficar preocupado? É sempre uma questão grave? E a resposta é depende. Primeira coisa que eu queria falar. Se você está com um filho com febre alta e quer levar ele para uma avaliação pediátrica, primeiro medique em casa. Examinar uma criança no momento da febre mais alta, para o pediatra, não é o melhor cenário. Porque nesse momento a criança vai estar irritada, a frequência cardíaca vai estar aumentada, a frequência respiratória vai estar aumentada, e nós vamos ficar com dúvida se isso é devido à febre ou se é devido ao quadro clínico inicial. Então, primariamente, tente medicar a criança antes de sair de casa. Não atrapalhe nada a nossa avaliação, na verdade, nos ajuda muito. Segundo ponto, que é uma preocupação grande dos pais. Febre alta é igual a convulsão? Não, vamos deixar isso aqui claro. A convulsão febril, ela depende mais da genética individual do que da altura da temperatura. Então, a imensa maioria das crianças que tiverem febre de 39 ou 40 não vão ter convulsões febris. Vão ter convulsões aquelas que têm uma predisposição genética. Okay? Então, isso pode acontecer mesmo com temperaturas mais baixas. Se é para trazer preocupação? A princípio, também não. Convulsão febril, se for a convulsão febril clássica, né? Em vigência de febre, curta duração, generalizada, curta duração eu digo menor que 5 minutos, ela é normalmente um evento benigno, ela não vai causar nenhuma repercussão para a criança. Então a gente deve avaliar a febre, mas se preocupar menos com a convulsão. Terceiro ponto, quando que a gente medica o paciente com febre? Nós não vamos olhar o número da temperatura, a gente vai ficar preocupado muito mais com a criança do que com o numeral. Então se temos uma criança com temperatura nem tão alta, 37, 37,5, mas que apareça prostrada, desanimada, vamos medicar, vamos tirar esse mal-estar dela. Da mesma forma, pensando ao contrário, crianças com temperaturas mais altas, 38,5, mas que estão bem, brincando, animadas, mantendo boa alimentação, a gente pode esperar um pouquinho. A gente pode apenas reforçar a hidratação e manter a observação. Mais um ponto. O tempo de febre, o tempo de duração da febre, ele é importante? Mais uma vez, depende. Doenças graves vão dar sintomas nas primeiras 24, 48 horas. Então, esse número de 72 horas mágico, ele pode ser muito tarde para doenças importantes. Se a criança não está bem, você está preocupado com ela, não espere 72 horas. Leve a criança antes para o hospital. Para as doenças brandas, o pensamento é o mesmo no sentido contrário. Às vezes, com 72 horas, a criança ainda está muito bem. Alimentando direitinho, quando a febre abaixa, ela melhora o estado geral, mantendo boa hidratação, sem vômitos, sem desconforto respiratório. Podemos esperar mais um pouquinho. Mas, mais uma vez, se você ficou preocupado, leve para uma avaliação do pediatra. Quinto ponto. Quais são os pontos de atenção mais importantes da criança febril? Primeiro, idade. Quanto mais nova a criança, maior a chance da febre ser algo importante, uma infecção relevante que precise de cuidado. Nosso foco de atenção vai ser principalmente nos menores de 3 meses. Essas crianças vão sempre, qualquer pico febril, leve ao hospital para avaliação. Estado geral. É o famoso como é que está a carinha da criança. Não existe uma coisa muito objetiva para descrever o que é o estado geral, mas é aquela que a mãe sabe, né? Minha criança não está bem, ele não é assim, ele está mais desanimado, ele está mais moado, ele está mais prostrado. Tem um bom sinal de infecção importante, principalmente depois que você medica para febre. A criança que não dá aquela aprumada, que não melhora o estado geral com antitérmico, é um ponto de atenção. Outra questão de alerta, padrão de respiração. Como é que está o ritmo de respiração da criança? Respira calma e tranquilamente? Ou ele está respirando mais rápido? Está fazendo esforço para respirar? Usa a musculatura do abdômen, afunda as costelinhas, afunda o espaço aqui logo abaixo do pescoço, geme. Então, sinais de alerta, a criança precisa ser avaliada. Como é que está a hidratação? Porque, lembrem, gente, durante as doenças, o nosso apetite diminui. É normal reduzir um pouco a fome. As mães confundem, a criança não quer comer, então a garganta está inflamada, a garganta está doendo. Não, a doença tira o apetite. É normal diminuir um pouco a alimentação. O que não pode acontecer? Não conseguir hidratar. A criança precisa conseguir se manter hidratada. Com os líquidos habituais dela, o leite, água, suco, de acordo com a idade, certo? Então, criança que está tendo dificuldade de hidratar é um ponto de alerta. Sexto ponto. Quando que são sinais de gravidade que você não tem que pensar e correr para o hospital? A convulsão. Qualquer convulsão, seja ela febril ou não febril, leve ao hospital. Nós só vamos descobrir que ela é febril benigna depois que você chega ao hospital. Então, uma convulsão é um ponto de extrema atenção. Manchas roxas na pele, como se fossem batidas, trombadas, de forma espontânea, isso é um sinal de gravidade, você precisa levar a criança imediatamente. Prostração muito importante, uma dificuldade respiratória, uma dor de barriga que não melhora, persistente, barriga dura, vômitos recorrentes. Outro ponto de atenção para as mães observarem nas crianças é quando há uma queixa de dor específica. Quando ela reclama diretamente dor no ouvido, diretamente dor na garganta. Quando a dor de barriga não é mais difusa, ela é localizada. Uma dor articular, qualquer dor mais localizada na vigência de febre também é um ponto de atenção. O que é o erro comum que vocês não podem cometer? Esperar 72 horas para levar para o pediatra. Não façam isso. Diante de qualquer sinal de alerta, levem a criança imediatamente para ser avaliada.
Bom, vamos pensar então que você levou a criança no hospital ou no pediatra de referência, no consultório, ela foi avaliada e naquele momento estava tudo bem. Exames normais, exame de sangue normal, raio-x normal, sem alterações urinárias, um exame clínico bom. Fico tranquilo? Não. Qualquer alteração no padrão de comportamento da criança, no padrão dos sintomas, volte para reavaliar. Não é incomum nós encontrarmos exames normais um dia e depois de 24 horas a gente encontra exames alterados, a doença evoluiu. A criança, depois da avaliação inicial, ela mostra que ela não tinha naquele momento nenhuma complicação. Mas depois dessas 24 horas, 48 horas, muda o quadro clínico e as complicações aparecem. Por isso ela precisa de reavaliação. Um exame normal hoje não é 100% de garantia que tudo vai estar bem nas próximas horas. Então, uma vez avaliada, a criança precisa manter o cuidado, se manter sob observação, para a gente ter segurança e garantia que vai ficar tudo bem. Em resumo, o que eu queria que vocês levassem dessa conversa? A febre é um número, é um dado. A gente precisa olhar o restante do paciente. Como é que está o estado geral? Como é que está a hidratação? Como é que está o ritmo de respiração? Tem algum outro sinal ou sintoma que incomoda? Isso é mais importante do que isoladamente o número da febre. E o que você achou desse vídeo? O que você achou do conhecimento das informações que a gente trouxe aqui? Tem algum sinal ou sintoma que te incomodou, que te fez correr para o hospital? E que te trouxe estranhamento nesse vídeo? Comente aqui, que a gente bate um papo e a gente esclarece mais.